Boa noite, hoje é dia 16 de setembro, nossa sexta aula, e hoje nós vamos vencer a parte final do registro de imóveis na Lei 6.015. Na aula passada, nós iniciamos o estudo sobre o bem de família, e hoje nós vamos falar sobre o bem de família, sobre a remissão da hipoteca, sobre o registro torrens. Terminando esses três capítulos, nós temos por encerrado a parte do registro de imóveis que iniciamos no artigo 167, correto? Nossas próximas aulas, vamos fazer mais uma aula falando sobre o RCPJ, o RTD, vai ser bem rápido, e depois mais uma outra aula nós vamos falar sobre os 100 primeiros artigos, vai falar sobre as partes, as disposições gerais e o registro civil das pessoas naturais. Então, nós vamos ter aí agendados mais duas aulas, se tudo correr bem. Então, deixa eu abrir aqui o meu arquivo, que eu estava escaneando para os senhores. E vamos fazer uma breve revisão sobre como ocorre a instituição do bem de família nos termos da Lei 6.015. O meu computador hoje, essa minha internet hoje, ela não está muito boa. Eu vou compartilhar aqui com os senhores vão entender o que eu estou a fazer. Então, vamos lá. Share. Eu estou tentando abrir um arquivo, porque eu fiz o esquema da aula, e esse esquema da aula eu salvei no CanScan, que é um programa ótimo no celular. Só que agora, aí eu enviei para o meu e-mail, agora eu vou abrir, mas ele vai aqui, conseguir aqui agora. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. 5 páginas, vamos tentar aqui fazer o download. Enquanto isso, a gente vai aguardando. Bem, nos termos da Lei 6.015, para se instituir o bem de família, é necessário ser lavrada uma escritura pública. Então, o primeiro passo é a lavratura da escritura pública no cartório de notas. Assim que se tem a escritura pública lavrada no cartório de notas, o apresentante, que é o instituidor, né, ele se dirige ao cartório de registro de imóveis e ele vai protocolar aquela escritura pública, correto? E requerendo que seja registrado aquele bem como bem de família, que seja registrado bem de família na matrícula daquele determinado imóvel. O instituto, né? Nós vimos naquela nossa aula do mnemônico que a instituição do bem de família, nos termos do artigo 167, inciso 1, primeiro ato, a instituição do bem de família, ela é registrada no cartório de registro de imóveis. Ótimo. Então, mas não basta, mas não é um mero requerimento do apresentante, instituidor, suficiente para que seja registrado o bem de família. Antes de se promover o registro, há um determinado trâmite a ser obedecido pelos oficiais de registro de imóveis. Então, os senhores, quando forem oficiais de registro de imóveis, os senhores vão ter que obedecer esse trâmite. Qual é esse trâmite? Antes de promover o registro, é necessário publicar um edital na imprensa local ou na capital do estado, informando que aquele bem, aquele determinado imóvel de determinada matrícula vai ser reservado a ser bem de família. Vai ter nesta matrícula um registro do instituto, né, do bem de família. Aquele imóvel vai ser destinado a ser bem de família. E qual que é a importância de se publicar um edital informando que aquele bem vai ser bem de família? Para que não se prejudique eventuais credores do instituidor, né? Então, vai haver essa publicação desse edital
e vai abrir-se um prazo de 30 dias para que eventuais credores se pronunciem. Nos termos da lei, o que deverá constar nesse edital? Nesse edital, então, vai constar o resumo da escritura pública. Os senhores vão seguindo, acompanhando aí, todos com a lei aberta. Estamos a tratar do bem de família, no capítulo 9, do artigo 260 ao artigo 265. Então, todos aí com a escritura pública. Deixa eu tentar mais uma vez abrir meu arquivo aqui, para os senhores irem acompanhando também, mas não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Os senhores estão vendo aqui que não está simples aqui o meu. Vamos lá, visualizar. O que constará nesse edital que será publicado? Esse edital constará um resumo da escritura pública, onde foi lavrado, onde foi instituído o bem de família. E outras informações: nome, naturalidade, profissão do instituidor, o nome do tabelião, a data de lavratura da escritura pública, as situação, característicos, a descrição do imóvel. Então, isso vai constar nesse edital. Também vai constar neste edital o aviso para que eventuais credores se manifestem no prazo de 30 dias. Eles têm um prazo de 30 dias. E essa reclamação vai ocorrer de que forma? Essa reclamação vai ocorrer por escrito perante o oficial de registro de imóveis. Ótimo. Então, apresentante, eu, instituidor, levo a escritura pública ao cartório de registro de imóveis. Tem-se instituído o bem de família através da escritura pública, mas isso não basta. É indispensável o registro na matrícula do imóvel, para que se tenha, enfim, de fato, o bem de família. Então, após eu protocolar essa escritura pública, o oficial vai promover uma publicação na imprensa local, caso não haja, na imprensa da capital do estado. E com alguns requisitos, estes que já eu citei, e também um aviso para que quem se sentir prejudicado se manifeste por escrito perante o oficial. Ótimo. Transcorreu-se o prazo, 30 dias. Não houve reclamação. É a primeira hipótese. Não houve reclamação. Então, o oficial vai fazer este controle. Vencido o prazo, 30 dias, sem a reclamação, ele vai promover o registro do bem de família. Ele vai transcrever a escritura pública no livro 3, vai haver o registro da instituição do bem de família no livro 3, e também vai haver o registro na matrícula do imóvel, o registro da instituição do bem de família na matrícula do imóvel. Este é o artigo 263. Então, findou-se o prazo de 30 dias, nós vamos ter tanto o registro no livro 3, transcrevendo, né, a escritura pública, quanto o registro no livro 2, na matrícula do imóvel no livro 2. Ótimo. Não basta isso. Além desses dois registros, ele vai promover o arquivamento do exemplar do jornal em que houve a publicação e vai devolver a escritura pública de instituição de bem de família ao apresentante instituidor com a nota, com a informação de ter sido registrado a instituição na matrícula e no livro 3, correto? Então, ele faz isso, ele arquiva o jornal e ele devolve para o instituidor aquela escritura pública. Perfeito. E se houver, nesse prazo de 30 dias, a contar da publicação, houver uma reclamação? Bem, se houver a reclamação, o que ocorre, o oficial ele fica impedido de promover qualquer ato. Então, ele vai vai ter uma cópia dessa reclamação apresentada por escrito
que foi apresentada a ele, ele vai, com essa cópia, devolver essa cópia, não devolver, vai entregar essa cópia ao instituidor. Então, ele entrega uma cópia da reclamação ao instituidor, contendo, né, os fatos, os fundamentos daquela reclamação. Então, ele devolve uma cópia autêntica ao instituidor, né, da reclamação, cópia autêntica da reclamação, e restitui também, com essa cópia autêntica, a escritura pública, correto? Passo seguinte, ele cancela a prenotação. A partir do momento que você apresenta a sua escritura pública a registro, a sua escritura pública de instituição, nós vamos ter o protocolo, né? Esse protocolo, ele garante a prioridade. Títulos subsequentes deverão obedecer, acatar esse título anteriormente apresentado. Se houver a reclamação dentro do prazo de 30 dias, uma cópia autêntica da reclamação junto com a escritura pública é entregue ao instituidor e o oficial ele vai cancelar a prenotação. Então, é isso que ocorre. Quando ele faz a cópia, ele tem uma cópia autêntica, a escritura pública. Ele vai, isso acarreta a suspensão do registro da instituição do bem de família, ele devolve ele entrega essa documentação e ele cancela a prenotação. Ótimo. Caso o apresentante, o instituidor, se insurja contra essa reclamação, ele pode se dirigir ao juiz, que vai ordenar ao oficial o registro daquela instituição do bem de família, correto? Então, os senhores, como oficiais, se receberem a reclamação, obrigatoriamente deverão se abster de praticar qualquer ato na matrícula. Caso haja a provocação pelo instituidor do juiz, aí sim o juiz vai ordenar que você promova o registro do bem de família. Aí sim você vai obedecer à ordem judicial, correto? Isso aí é o que reza o parágrafo 1º do artigo 264. Então, o juiz ele determina o registro. Mas o fato dele determinar o registro não impede que essa pessoa prejudicado por este registro, este eventual credor, ele promova uma ação competente para que seja anulado aquele registro. Então, o fato de haver o registro do bem de família não implica em haver impedimento ao reclamante de propor uma determinada ação para o cancelamento daquele registro. Também não impede o reclamante de uma execução fiscal ou trabalhista ou previdenciária, uma execução que tenha por objeto aquele prédio. Então, quando o juiz ordena que se promova a inscrição do bem de família, o registro da instituição do bem de família, fica ressalvada a possibilidade do reclamante, primeiro, ele promover o cancelamento através de uma ação própria e também dele promover a execução com vistas, né, à satisfação do crédito. Então, não há impedimento. Ótimo. Nós temos que ter em mente, despacho do juiz determinou a inscrição do bem de família, ou não.
esse despacho, ele é irrecorrível. Se ele determinou o registro da instituição do bem de família, você, como oficial, você tem que transcrever o despacho do juiz no seu registro. Então, você vai transcrever a escritura pública e também vai transcrever a ordem, o despacho judicial, correto? E, por fim, é naquela hipótese de você transmite o bem e você, se você transmitir o bem e você institui o bem de família. Quando você faz uma compra e venda, primeiro, eu adquiri um determinado bem, eu sou o adquirente na compra e venda. Após eu adquirir a compra e venda, eu terei registrado a instituição do bem de família após aquela compra e venda, correto? Se por acaso aquele determinado imóvel ele ainda não tem a matrícula, porque ele é um imóvel cujo negócio jurídico se encontre, vamos lá ver na data, antes de 1º de janeiro de 1976, transcrito lá no livro da transcrição, aí vai haver a abertura da matrícula e, passo seguinte, haverá o registro do bem de família, correto? Vamos tentar aqui mais uma vez, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui os meus arquivos. É uma pena. Talvez eu consiga, não, eu não consigo, por esse programa eu não consigo mandar para o WhatsApp, mas eu vou continuar fazendo aí, vocês vão, assim que eu tiver o arquivo no meu, que eu conseguir abrir o arquivo aqui no meu e-mail, eu vou tentar mandar para alguém, e aí talvez vocês consigam, aí vocês publicam no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu encaminhar aqui, vou encaminhar aqui para Claudete, para Fernanda. Claudete Nascimento. Não, Claudete CCNN, né, Claudete? Claudete. Vamos tentar, vou mandar aqui para Fernanda também, Fernanda. Fernanda Gomes Bragança. Então tá. Se vocês conseguirem, vocês publicam no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque aí eu consigo abrir aqui. Porque eu não consigo enviar esses meus arquivos pelo CanScan aqui no WhatsApp, infelizmente. Ele não tem essa função. Esse aplicativo, esse app que eu tenho aqui. Mas por que esse assunto, eu já tinha falado sobre isso no final da última aula, mas por que esse assunto ele é tão relevante? Porque ele é um tema recorrente nas provas. E nós temos que ter em mente em quais instrumentos normativos se encontram quais instrumentos tratam do bem de família. Então, nós temos o bem de família, que é tratado no Código Civil, a partir do artigo 1711. Aí eu vou pedir aos senhores que abram, por favor, o Código Civil no direito de família, no artigo 1711. Nós vamos ter o bem de família tratado aqui no Código, na Lei 6.015, e nós vamos ter o bem de família tratado na Lei 8.009, e cada um com uma determinada peculiaridade. O bem de família do Código Civil, 1711, como bem de família da Lei 6.015, ele é chamado de bem de família convencional, em contraponto ao bem de família tratado na Lei 8.009, que é definido pela doutrina de uma forma muito, não vou dizer equivocada, mas ele é definido como bem de família legal. Mas todos são bens de família, né? Legal. Mas esse bem de família legal, o que quer dizer, na verdade, é que ele é um bem de família não convencional. Então, às vezes a doutrina ela usa essas terminologias e essas terminologias são confusas.
Ó, chegou uma nova mensagem aqui para mim. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, se eu consigo. Porque alguém... A Claudete, ccnn@hotmail.com.br. Voltou. Fernanda, você recebeu o seu e-mail, por acaso? Abriu? Conseguiu abrir? Recebi, já coloquei no grupo. Já. Ah, já Não colocou abri, no... mas coloquei no grupo. Vê se você está no grupo aí, se chegou. Quer ver? Ah, aqui no meu ainda não chegou, Aí, não. coloquei no grupo já. O grupo da Lei Ô, Cismar. Joaquim, você Oi. consegue. Eu tô vendo que meu e-mail tá errado. É hotmail.com, não tem BR, tá? Ah, tá. Então tá. Por isso, Você olhou aí, Lorena, se no seu e-mail tá? No grupo? No grupo não, no grupo do WhatsApp, tá aí, no grupo 6015? Tá sim, olha aí, Claudete, fazendo favor. já Tá no chegou aqui grupo, para mim. Claudete. Chegou, olha aí. Tá no grupo, beleza. Vocês Só para te conseguiram consertar aí abrir? o e-mail, tá bom? O meu roteador, ele tá aqui na minha sala, que é do lado aqui do meu escritório, e pelo fato de haver uma parede, eu não consigo... Só um minuto, deixa eu voltar aqui. Parece que o do Joaquim não recebeu. Recebeu, a Lorena recebeu, hein? Eu tenho que voltar para poder ter o sinal do Wi-Fi. Aí, abriu agora. Desculpa, pessoal. Mas é problema do meu celular, porque o sinal aqui é muito forte. É do lado, só tem uma parede aqui e eu não estou conseguindo. Eu tenho que voltar lá na sala. Vamos abrir aqui. Vamos torcer para que eu consiga abrir esses arquivos aqui. Mas, enfim, o que eu quero falar, vamos dando continuidade. Vocês estão vendo que não estou conseguindo abrir aqui os arquivos. Mas vocês estão com o arquivo aí, vocês conseguem abrir. Então, eu vou seguindo e vocês já estão com os arquivos aí, vocês conseguiram abrir os arquivos? Isso que é o importante. Conseguiram, Fernando? Conseguiu, Fernando? Conseguiu. Então, olha aí só. Vocês observem que o bem de família do Código Civil e da Lei 6.015, eles são definidos como convencionais em contraponto ao bem de família da Lei 8.009, que é o bem de família não convencional, correto? Agora eu consegui abrir aqui. Agora eu vou salvar aqui. E vou colocar aqui. Vocês estão observando Só aqui? Só girar. Girou, não tá? Tá? Não, vira de novo. Uai. Vira mais um. Mas o meu já tá... Agora ficou bom. Não, certo. O meu tá certo aqui. O de vocês também? Não, tá certinho. Tá. Ótimo. Esse bem de família, ele é instituído pela vontade das partes. No Código Civil, na Lei 6.015. O da Lei 8.009, ele é trazido pela lei. Todas as pessoas que tiverem um domicílio, elas serão protegidas pelas disposições da Lei 8.009. Onde o arcabouço jurídico, bem de família do Código Civil, 1711 e 1722. Lei 6.015, 260 e seguintes. E a Lei 8.009, que é uma lei bem pequenininha, ela tem poucos artigos, ela tem só 8 artigos. Mas essa lei é importante demais da conta. Essa lei é importante demais da conta. Essa lei é muito importante. Vamos continuando aqui. Então, estamos aqui. 6.015 e Código Civil, eu vou ter que instituir o bem de família. Então, o bem de família virá de uma declaração de vontade. Essa declaração de vontade, e por isso é convencional, no Código Civil se dará através de uma escritura pública ou de um testamento. Na Lei 6.015, se dará através de uma escritura pública. O testamento ele não deixa de ser uma escritura pública. Não, de fato, o testamento é uma escritura pública, né?
Então, o Código Civil, ele falou o gênero e falou a espécie. O bem de família, na Lei 6.015, falou só o gênero, escritura pública. Obviamente, o bem de família tratado pela Lei 8.009, ele não independe de escritura pública, porque ele é não convencional, ele não é eleito. A proteção ao bem de família é trazida pela própria lei. Quem são os instituidores do bem de família no Código Civil? Cônjuges, terceiros. A lei de família, a lei 6.015, ela vai falar que ela usa uma figura genérica, instituidor. No caso do convencional, não há que se falar quem vai instituir o bem de família, mas o bem de família, ele protegerá o casal ou a entidade familiar, correto? Qual seria o objeto do bem de família em cada um desses dispositivos? No Código Civil, vai ser o prédio residencial, urbano ou rural, que é utilizado como domicílio. E também valores mobiliários. Então, os valores, por exemplo, de uma conta bancária, eles também poderão ser instituídos como bem de família. E os rendimentos desses valores mobiliários, eles serão aplicados tanto na conservação do bem de família, como no sustento da própria família. O bem de família da Lei 6.015 é o prédio que é destinado ao domicílio da família. Na Lei 8.009, nós temos o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar. E, caso o imóvel seja locado, pode ser instituído como bem de família os bens móveis que guarneçam aquele determinado imóvel e que estejam quitados. Então, essas são as peculiaridades. O bem de família, Código Civil, residência da família, mais valores mobiliários. O da 6.015, também domicílio da família, prédio que é destinado ao domicílio da família. Da 8.009, é o idem, a mesma coisa, mas além disso eu posso ter bem de família, os bens móveis que guarneçam o imóvel locado e que estejam quitados. O Código Civil traz um limite. Para que se institua o bem de família, é necessário respeitar o limite de 1/3 do patrimônio líquido à época da instituição. Tanto a Lei 6.015 quanto a Lei 8.009, elas não tratam nenhum limite. O mais interessante, se ele é convencional, obviamente é indispensável o registro no RI, correto? O que não é convencional, o que é tratado, é uma proteção conferida pela lei, ele independe do registro. Isso é óbvio. Não há que se falar que o bem de família legal, ele deve ser registrado. Não, independentemente do registro, o seu bem, se for um bem de família, ele estará protegido, ele estará albergado pela proteção, pela Lei 8.009. Então, não há que se falar em registro quando o bem de família é o bem de família não convencional. O que a doutrina usa é aquela expressão péssima, legal. Porque a gente está falando do direito, tudo aqui é legal, jurídico. Mas a doutrina usa a expressão legal para dizer que ele é não convencional. O bem de família, tratado no Código Civil, ele vai ser isento por execução de dívidas. E há exceções. Quais seriam as exceções? Em que hipóteses aquele bem de família... na verdade, a gente às vezes está falando assim, o bem de família da lei, mas a verdade ali, na verdade, é só um bem de família.
o bem de família do Código Civil e o bem de família da Lei 6.015, ele é só um bem de família. É porque a lei, o Código Civil, ele traz disposições específicas e a Lei 6.015 trata também mais de como se operacionaliza a instituição do bem de família. Mas não estamos a tratar de coisas distintas, elas não são coisas distintas. Na verdade, um único bem de família, ele pode ser um bem de, ele pode estar nessas 3 categorias, como de fato está. O fato de eu eleger um determinado bem como bem de família não implica em eu afastar a proteção conferida pela Lei 8.009. Vocês estão a me entender? O que eu quero dizer é o seguinte, é que há disposições próprias tratadas pelo Código Civil, disposições próprias pela Lei 6.015 e disposições próprias pela Lei 8.009 a respeito de um mesmo instituto. Correto? Com peculiaridades. O da 8.009, ele é não convencional, ele independe da vontade das partes, mas todos com aquele fulcro, com aquele intento de resguardar o bem de família, a dignidade da pessoa humana. Correto? O direito à moradia. O fundamento do bem de família é o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Isso é importante. O Código Civil, ao invés de usar categorias isoladas, vou dizer, as disposições próprias sobre o bem de família do Código Civil diz que o bem de família convencional, instituído pela vontade das partes, por escritura pública ou por testamento, ele é isento de dívidas. A Lei 6.015, ela já não faz ressalvas, coisa que o que faz o Código Civil. Qual a ressalva? Se eu tenho um prédio, um bem de família, e há dívidas condominiais, ou então eu tenho dívidas com o IPTU, por exemplo, tributos prediais, sim, eu posso perder aquele bem que está como bem de família, correto? Tributos do prédio e despesas de condomínio, eles superam a proteção do bem de família. No caso da Lei 8.009, o bem ele é tido como impenhorável. Impenhorável. Então, quando houver uma execução fiscal, trabalhista, previdenciária, civil ou de qualquer uma outra natureza, eu posso opor em defesa, em sede de defesa, a impenhorabilidade daquele bem. Eu posso alegar que aquele bem é um bem de família e, portanto, ele não pode ser penhorado. Ele está protegido pela Lei 8.009, ainda que não tenha havido uma instituição convencional com registro no RI. Correto? Mas essa exceção, eu opor em sede de defesa, ela tem alguns óbices. Quais são os óbices? Eu não vou poder alegar em sede de execução, em sede de defesa, a impenhorabilidade do bem de família em determinadas situações. Quais são essas situações? São aquelas exceções do artigo 3º da Lei 8.009. Por exemplo, se eu adquiri um bem, e para adquirir aquele bem, eu contratei, ser mais técnicos, né, um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Ao contratar aquele financiamento, eu me obriguei a pagar número X de parcelas. Não paguei as parcelas. A Caixa, por exemplo, quer fazer valer o seu direito e vai promover uma execução daquele crédito.
eu não posso apresentar como defesa que aquele imóvel meu é bem de família. Por quê? Porque o financiamento, que é o objeto da execução, ele foi utilizado para a aquisição daquele determinado imóvel. Vamos lá dar uma olhada? Não vou falar todos não, só vou falar alguns só para que vocês possam entender a lógica das exceções. A lógica das exceções. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal, civil fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza. Salvo em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Eu vou falar sobre esse primeiro aqui, que foi modificado em 2015. Ele é muito interessante. Até 2015, se você tivesse vários empregados domésticos, por exemplo, e esses empregados, eles ajuizassem uma ação contra você, exigindo determinados valores, você, até 2015, presta atenção nisso, vocês não poderiam dizer que aquele imóvel é bem de família. Até 2015, vocês não poderiam, assim, poderiam dizer, mas vocês não teriam direito. Vamos ser mais exatos. Vocês o direito não lhes socorreria. Por quê? Porque ainda que a execução fosse trabalhista, no caso, não ainda, se a execução fosse uma execução trabalhista, você não poderia apresentar como defesa o direito, né, no caso, a proteção da Lei 8.009. Então, aquele seu bem, embora fosse o único bem residencial, ele sim seria penhorado e você perderia o seu imóvel residencial para você pagar as suas dívidas dos trabalhadores da sua própria casa, correto? Isso até 2015. Depois de 2015, nós não temos mais essa exceção, correto? E aí o que acontece? Se nós não temos mais exceção, nós temos a regra. Se você tiver vários trabalhadores na sua própria residência e você tiver dívidas trabalhistas, você vai poder valer da impenhorabilidade do bem de família trazido pela Lei 8.009. Se é justo ou não é, né? O fato é que esse é o direito, artigo 3º, inciso 1. Até 2015, você tinha empregados, créditos trabalhistas, seus empregados ajuizavam a ação, você ia perder o seu imóvel. A partir de 2015, você tinha vários empregados, depois de 2015, e a ação ajuizada por esses empregados, poderia ser obstada pela apresentação do argumento de que aquele bem a ser objeto daquela execução é um bem de família. Então, aqui nós temos o outro exemplo que eu citei anteriormente, que ela é oponível em qualquer processo, exceto se o titular do crédito, né, por exemplo, a Caixa, for um crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Pelo credor da pensão alimentícia, né? Então, você não pode dizer que você, como credor de pensão alimentícia, que aquele bem é bem de família, né? Mas se a pessoa tiver um novo relacionamento, for coproprietário, na verdade, ou integre união estável, conjugal, cada um só poderá ter executado o bem proporcional ao domínio, correto? Que é aquela pessoa, que aquele devedor, o domínio que aquela pessoa, o devedor tenha sobre o determinado bem. Então, é isso, falando sobre o bem de família, é isso que os senhores têm que ter em mente. Isso aqui cai muito em prova objetiva,
E eles fazem assim, várias questões no sentido. Bem de família, do Código Civil, escritura pública. Bem de família, da Lei 6.015, escritura pública e testamento. Por mais bobo que isso possa parecer, isso cai praticamente em todas as provas objetivas. Eles invertem escritura pública aqui no bem de família do Código Civil, escritura pública e testamento, bem de família 6.015. Então, esse quadrinho aí, os senhores vão imprimir agora e os senhores vão colocar sobre a mesa dos senhores. Vamos adiante. Agora, vamos tratar... Estou sentindo falta do Celso, né? Ele é sempre tão pontual, né, Lorena? Ele não perde uma. E ele ainda falou comigo que da última vez, não, professor, eu não estou assistindo porque as gravações, porque eu assisto às aulas presenciais. Ele falou comigo isso. Mas tudo bem, ele vai assistir o vídeo. Vamos lá. Vamos tratar agora de um capítulo muito, muito importante. Esse capítulo é importante para a prova objetiva, para o Daniel, que vai fazer a prova do Amazonas. É a remissão. Eu, inclusive, quando eu fiz minha prova oral no Amazonas, o meu examinador, nós estávamos a esperar o tempo regulamentar, então eu estava com ele, ele me perguntou se aquele tema que eu tinha sido... que eu sorteei era um bom tema, e eu falei que não era o meu melhor tema, que eu preferiria ter sido sorteado com alguma parte do registro de imóveis. Eu fui sorteado com a verbação e alguns atos ali do registro civil das pessoas naturais. O meu tema foi registro civil das pessoas naturais. Aí ele falou assim, sério que esse tema era bom, porque esse tema está sendo assim... devastador aqui para os candidatos. E hoje, muitas pessoas sortearam esse tema. Inclusive, não sabiam me responder o que é a remissão da hipoteca. E a remissão da hipoteca, nada mais é, e eu falei isso com ele, que é o resgate da hipoteca. Né? Eu acho muito interessante, é o seguinte, porque isso aqui é relativamente simples, mas a lei, por isso que eu sempre falo que o estudo do direito notarial e registral é um estudo do direito civil avançado. Para nós entendermos a remissão na Lei 6.015, nós temos que ter em mente a estrutura da hipoteca. Só um minuto, por favor, que estão me chamando aqui no WhatsApp. Fernanda. A Fernanda... Não é você não, Fernanda? Tá. Depois eu abro aqui, então. Vamos lá. Aí vocês vão me perguntar. Então, aqui o bem de família, voltando só para vocês terem em mente aqui o esquema, Daniel, Claudete, eu fiz aquele esquema e tal. Agora a remissão do imóvel hipotecado. Antes de nós estudarmos a remissão do imóvel hipotecado, nós temos que ter em mente a estrutura da hipoteca, que é muito simples, A hipoteca, ela é um direito real de garantia, assim como o penhor e a anticrese, e também a alienação fiduciária, segundo alguns doutrinadores. E ela tem por objeto, assim, ela visa, né, garantir a satisfação de um crédito. Como assim? Eu sou uma pessoa que, por uma série de circunstâncias, preciso de um determinado valor, de um financiamento qualquer. E eu tenho que honrar esse meu financiamento. Para se garantir que eu honre este meu financiamento, eu vou apresentar uma garantia. Essa garantia é a hipoteca que vai gravar aquele meu determinado imóvel. As hipóteses de hipoteca são legalmente previstas no Código Civil.
sobre quais bens pode recair uma hipoteca. Sobre quais bens pode recair uma hipoteca. Então, eu contratei um financiamento. Esse financiamento, o adimplemento dessa minha obrigação será garantida com aquele determinado bem. Então, a hipoteca, ela vem gravar aquele meu determinado bem de forma a ser uma garantia ao adimplemento da minha obrigação, correto? Então, eu vou pedir aos senhores que visualizem esse quadrinho aqui. Hoje, eu não vou fazer com os senhores, mas eu não vou fazer isso mais das outras vezes. Eu prefiro ter os meus documentos e fazer com que os senhores, para que os senhores façam, vão copiando aí. Não copiando, façam, vão montando o próprio esquema dos senhores. Então, eu tenho uma figura que é um devedor, e esse devedor ele tem uma determinada casinha. Estamos a tratar da hipoteca. Para entendermos remissão, nós temos que entender antes como funciona a hipoteca. Porque a lei não fala sobre isso. A lei ela já passa para a situação da remissão da hipoteca. Mas não é todo mundo que entende a estrutura de uma hipoteca. Então, eu sou uma pessoa, eu busquei, contratei, adquiri um financiamento junto a uma instituição financeira. Então, essa minha Caixa Econômica Federal, ela vai transferir o dinheiro para o devedor. Enquanto a casinha do devedor, observem, ela vai ser sobre ela, vai haver sobre ela um ônus real, correto? Que é a hipoteca. A casinha ela não é bem transferida ao credor hipotecário, porque ela continua com o vendedor. Correto? Ao contrário da alienação fiduciária, onde há, de fato, a transmissão. Mas eu quero que os senhores visualizem que, embora eu não tenha a transferência da casa ao credor hipotecário, esse credor hipotecário terá uma garantia ao adimplemento do crédito, correto? Então, vamos analisar este quadro com ressalvas, tudo bem? O que eu estou querendo atentá-los, chamar a atenção dos senhores, que não há transferência do imóvel, como talvez possa parecer aqui por esse esquema. Remissão, na Lei 6.015, é com C cedilha. Isso é importante demais da conta. Isso aí os senhores vão ter que colocar mesmo aí na frente do computador, na parede dos senhores. Remissão com C cedilha. A remissão é um substantivo. O verbo correspondente à remissão é o verbo remir. E significa resgate da hipoteca. E outra expressão também que eu vi agora recente, que eu não sabia, desconhecia, redenção. Então, a remissão com C cedilha corresponde a remir, corresponde ao resgate, à redenção. Enquanto a remissão com 2 S's corresponde ao verbo remitir. E remissão lembra missa, né? Remissão, perdão. Na igreja vocês vão pedir perdão. Não vocês, são pessoas muito boas. Mas quem tem pecados a ser perdoado, vai à igreja pedir perdão. Remissão com C cedilha. Então, eu não vou remitir jamais a hipoteca. Eu vou remir a hipoteca. Eu vou resgatar a hipoteca. Correto? Eu vou remir. Então, eu promovo o resgate
e eu promovo a redenção. Promovendo o resgate, promovendo a redenção, eu estou a remir a hipoteca. Está a haver a remissão com C cedilha. A remissão com 2 S's é o perdão, é o remitir. Remitir o pecado, a remissão dos pecados. E isso é um perdão das dívidas. Então, tá. Nós temos, então, que, no primeiro momento, houve um financiamento. O financiamento é garantido com uma hipoteca. E essa hipoteca, ela nós sabemos, o hipoglosso, os senhores se lembram disso? Deixa eu pegar aqui. Ele é registrado, né? Vocês se lembram, né? Ele é registrado no registro de imóveis. Agora, um instituto da Lei 6.015. Vocês têm que ter em mente que a pessoa que adquiriu o financiamento, a pessoa que contratou esse financiamento, essa pessoa, ela é chamada de vendedor ou devedor. Por quê? Porque esse imóvel, mesmo estando hipotecado, ele pode ser alienado. Este devedor deste financiamento, o devedor hipotecário, ele pode se ver livre deste financiamento alienando o imóvel. Então, nós vamos ter mais uma outra figura, nós vamos ter o adquirente. O adquirente, ele vai adquirir aquele imóvel que está hipotecado e ele vai transmitir o dinheiro, o pagamento, ao vendedor. Se a gente não faz essa estrutura, parece muito simples, mas a gente tem uma dificuldade muito grande para entender essa remissão aqui na Lei 6.015, por incrível que pareça. Então, por quê? Porque aí eu sei quem é o adquirente, eu sei quem é o vendedor, devedor hipotecário, e sei quem é o credor hipotecário. Mas os senhores concordam comigo que o adquirente, ele adquire, mas ele não deve ou não deveria fazer o pagamento ao vendedor, devedor, porque esse imóvel está hipotecado e isso vai ocorrer no âmbito judicial, correto? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e nós voltamos daqui 5 minutos para que possamos tomar uma água, porque já ficamos aqui 1 hora, eu gosto de fazer a cada 50 minutos, 5 minutos de intervalo. Então vamos fazer e a gente já volta em 5 minutos, ok? Deixe-me colocar aqui a gravação. Stop share. Então estamos de volta aqui para a nossa segunda parte, estamos a tratar da remissão da nossa aula número 6, dia 16 de setembro de 2018. Os senhores agora já sabem que a remissão com C cedilha, ela corresponde ao verbo remir. A remissão com 2 S's ao verbo remitir. E a remissão da hipoteca, a remissão com C cedilha, tratado na Lei 6.015, a remissão do imóvel hipotecado, ele é um procedimento judicial. Vamos voltar lá naquele nosso... eu tenho que compartilhar aqui com vocês. O share, o nosso esquema, compartilhando. Então, estamos aqui vendo. Então, nós sabemos que o vendedor, agora, ele é uma pessoa que contratou um financiamento. Ele é o devedor hipotecário. Então, ele é chamado de devedor hipotecário. E essa remissão da hipoteca trata desse lado direito dessa figura, em que há um adquirente e há um vendedor, que também é um devedor hipotecário, cujo imóvel se encontra gravado com ônus a garantir um financiamento anteriormente contratado. Então,
este adquirente, o fato de haver a hipoteca não impede a venda do bem, correto? O que vai acontecer? Adquirir o bem. Quando você adquire o bem, os senhores vão ter que ter em mente que o fato de eu adquirir não implica em eu imediatamente efetuar o pagamento. Os senhores têm que dissociar estes momentos nessa situação. Porque eu vou adquirir o bem, vou comprar aquele imóvel, mas não vou ainda fazer o pagamento diretamente ao devedor. Porque antes de eu fazê-lo, eu terei que citar o credor hipotecário, que no caso é a Caixa Econômica Federal. O credor hipotecário, ele deverá ser citado. Isso aí é uma coisa muito importante para a nossa própria vida. Só um minutinho, por favor. Não pode. O meu cachorro estava batendo aqui na porta porque ele gosta de ficar aqui debaixo da mesa. E, enfim. Onde é que eu estava mesmo? O credor, o adquirente, a pessoa que adquiriu aquele determinado imóvel, ele deverá, antes de efetuar qualquer pagamento de um imóvel hipotecado, ele tem que promover a citação. E é isso que eu estava falando para os senhores. Ao adquirir determinado imóvel, é imprescindível que os senhores se dirijam ao cartório de registro de imóveis e peçam uma certidão de inteiro teor e uma certidão de ônus daquele determinado imóvel que os senhores pretendem adquirir. Isso parece ser uma questão simples e óbvia, mas poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas adquirem imóvel hipotecado. E aí, se você adquire um imóvel hipotecado, o credor hipotecário, ele tem o que nós chamamos direito de sequela. Ele pode buscar aquele imóvel com quem aquele imóvel se encontrar. E você não pode opor ao credor hipotecário nenhuma defesa. O imóvel será entregue ao credor hipotecário. Então, você perderá o imóvel e você terá que reaver o que você pagou ao vendedor, ao devedor hipotecário, no âmbito do direito das obrigações. Então, todo mundo deve agora ter em mente que, ao adquirir qualquer imóvel, é imprescindível se dirigir ao registro de imóveis para se obter uma certidão de inteiro teor e uma certidão de ônus e ações. São 3 certidões: inteiro teor, ônus e ações. Correto? Então, qual que é a primeira providência do adquirente que adquire um imóvel hipotecado? Ele vai citar o credor hipotecário, que nesse caso é a Caixa Econômica Federal. Ele vai citar. Ele tem obrigatoriamente que citar o credor hipotecário e oferecer ao credor hipotecário, no mínimo, o preço pelo qual ele adquiriu o determinado imóvel. Então, se ele adquiriu o imóvel por R$100 mil, mas a dívida era de R$150 mil, ele tem que oferecer, no mínimo, R$100 mil. O preço que ele adquiriu, no mínimo, o preço pelo que ele adquiriu o imóvel. Pode ser que ele adquiriu o imóvel por R$100 mil, mas a dívida é R$150 mil, ele teria que pagar para o credor hipotecário R$150 mil, correto? Então, primeiro ato, citar o credor hipotecário, oferecendo o preço pelo qual adquiriu o imóvel. Tá.
o credor hipotecário, ele pode ser citado e, nessa hipótese, ele pode se opor àquele negócio jurídico, ou ele pode não se opor ao negócio jurídico, ou ele pode impugnar o negócio jurídico. Eu vou pedir para os senhores marcarem aqui, porque eu corrigi com minha tinta branca e na hora do scanner não saiu, mas aqui ele é citado, não se opõe, impugna, ou ele é não citado, ocorre a revelia. Vamos lá. Então, os senhores estão observando que aqui, eu vou aumentar isso aqui, deixa eu salvar aqui, porque área de trabalho, curso online Lei 6.015. Peraí. Aqui é essa nossa aula, é a aula 6. Salvei essa aula 6. Vou aumentar aqui. Porque eu quero aumentar isso aqui. Eu queria que a visualização ficasse melhor. Acho que agora ficou melhor. Vocês estão vendo aqui que o credor ele é citado, ele não se opõe. Eu coloquei aqui o número 1. Ou ele é citado, ele impugna, correto? Ou ele é não citado. Aí vai acontecer a revelia, correto? Se ele for citado, ele não se opõe, é o que ocorre aqui no inciso no primeiro. Os senhores estão observando? O credor é citado, ele não se opõe, não comparece. O que vai acontecer? O adquirente, ele vai propor o valor, né? O juiz vai acolher aquele valor, vai haver um termo de pagamento e quitação, e o juiz ordena o cancelamento da hipoteca no registro de imóveis, correto? Isso tudo, os senhores vão observando, estamos aqui a partir do artigo 266. O credor citado, ele não se opõe à remissão ou então não comparece, lavrar-se-á o termo de pagamento e quitação com o cancelamento da hipoteca. Ótimo. A segunda situação, ele é citado, mas ele impugna. Ele impugna. Então, ele citou e houve isso, impugna, a impugnação. Quando acontece isso, o juiz vai promover uma licitação entre o credor hipotecário, entre eventuais fiadores, caso hajam, correto? E entre o adquirente. E vai promover a venda judicial àquele que oferecer o maior preço, o maior lance, sendo preferido o adquirente, correto? Se não houver arrematante, não houve arrematante, o valor, o preço, será o valor proposto pelo adquirente.
correto? O valor será o proposto pelo adquirente. A terceira situação é quando o credor ele não é citado e ocorre a revelia. Nessa situação, vai haver a consignação do preço à custa do credor hipotecário. Quaisquer eventuais custas desse procedimento vai ser a cargo do credor hipotecário. É isso que o artigo está falando. Então, a gente tem essa situação. Se ele é citado, ele não se opõe. Se não se opõe, recebe o valor, uma conta judicial, a um depósito, uma conta judicial. O termo de quitação e pagamento é o cancelamento da hipoteca. Perfeito. Houve a revelia. Vai haver a consignação do valor. As regras dessa consignação são as regras do depósito, que é um instituto do Código Civil, né, do depósito, da parte especial do direito das obrigações, parte especial do livro dos contratos em espécie, né, do direito das obrigações, do livro 1 da parte especial. Então, citado, ele não se opõe ao termo de quitação e cancelamento. Se ele se opuser ou impugna, vai haver licitação, essas 3 pessoas. A venda judicial a quem oferecer maior preço. E, se ele não é citado, a revelia, a mesma coisa. Vai haver o depósito e as custas vão ser arcadas pelo credor hipotecário. O bem foi arrematado pelo adquirente. Se o bem foi arrematado pelo adquirente, em 48 horas deve ser depositado o dinheiro. O bem foi arrematado, por exemplo, pelo adquirente. O juiz vai mandar cancelar a hipoteca. Vocês concordam comigo que o credor hipotecário, pelo devedor foi contratado um financiamento e ele tem uma dívida, ele tem um valor a receber, e esse valor a receber ele era garantido pela hipoteca, por um imóvel, né, que havia, por uma determinada casa, por exemplo, quando houver esse depósito, o valor depositado sobre o valor depositado subrogará os direitos do credor. Isso é óbvio, bem óbvio. Se eu tinha uma casa e eu tinha um direito sobre aquela casa, eu como credor, aquela casa garantia um determinado financiamento. Agora que eu promovi a minha venda, aquele valor depositado, o preço depositado, sobre ele se subrogará os direitos do credor hipotecário. Ótimo. O que nós temos que saber nesses mais 3 artigos que são imprescindíveis? Nós vamos pular o 270 ao 273. Eu fiz uma chave. Mas o que eu quero tratar aqui com vocês é o seguinte. Se nessa remissão houver interesse do incapaz, o Ministério Público vai intervir. Das sentenças do juiz, sentenças judiciais que julgam o pedido de remissão, as sentenças judiciais, destas sentenças, caberá apelação. Ou seja, contra estas sentenças, caberá apelação. Essas sentenças desafiarão a apelação, que serão recebidas tanto no efeito suspensivo quanto no efeito devolutivo. Os senhores se lembram que antes, na hipótese do bem de família, as decisões sobre o bem de família, elas
elas eram irrecorríveis, nos termos do artigo 264, parágrafo 3º, o despacho do juiz será irrecorrível. Aqui na remissão, não. Na remissão, a decisão que decide sobre a remissão, que caberá apelação no efeito suspensivo devolutivo. Uma coisa interessante. Se este vendedor, ao realizar um negócio jurídico de compra e venda com esse adquirente, esse negócio jurídico ele será formalizado pela lavratura de uma escritura pública. Se essa escritura pública for assinada pelo credor hipotecário, nós não temos que falar em remissão. Não há que se falar em remissão. Porque o adquirente ele vai transmitir o valor a ser pago diretamente ao credor hipotecário. Então é isso. Não é necessário remissão, não há que se falar em remissão, quando o credor assinar com o adquirente, com o vendedor, né, e obviamente com o adquirente, que é o outro polo do negócio jurídico, a escritura de venda do imóvel gravado. Considerações. Remissão com C cedilha, remissão com 2 S. Isso é muito importante. Remitir. Muito importante. No caso de haver impugnação, citado impugna. Licitação, quem? Credor hipotecário, eventuais fiadores, adquirente. Prevalecendo o lanço, maior lanço, e prevalecendo o adquirente. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Isso é questão de prova oral, inclusive, viu, Daniel e Claudete? Esse quadro aqui não tem escapatória, vai ter que decorar mesmo, mas é fácil, não é difícil. E eu estou já montando esse nosso material, porque estamos parados com aquele projeto de cada um ter o material, né, para a prova oral, mas isso aqui é parte do material da prova oral. Tudo bem, Claudete? Sabe aquele que nós temos que, em meia hora, Daniel, nós vamos ler? Então, isso aqui vai fazer parte. Afirmativo. Oi? Afirmativo, eu sei qual é. Estou tentando começar a juntar. Ah, tá. Então, isso aqui vai ajudar bastante. Eu vou depois passar isso para vocês, depois que eu já tiver terminado o nosso curso. Vamos, então, agora para o nosso... Alguma dúvida? Os senhores têm alguma dúvida sobre remissão de hipoteca? Falando na questão daqueles pontos lá para estudar, quanto tempo demorou para sair a portaria com aqueles pontos lá, antes da prova? No caso 30 dias. Do ponto à prova, 30 dias. É muito exíguo, é curto o período. Por isso que a gente já tem que estudar desde já, antecipando. Porque quando sair a portaria convocando para a prova oral, serão 30 dias. Ok. Né? Vamos lá para o registro Torrens. Então vamos passar para o registro Torrens. O registro Torrens eu não consegui escanear. Esse meu computador, eu faço esse scanner aqui pelo meu celular, ele não está muito bom. Então eu já estava com a aula, né? Já estava no nosso horário, então eu vou mandar aqui para vocês logo depois da nossa aula. Mas os senhores vão seguindo aqui o capítulo 11 do registro Torrens. E é o que nós vamos encerrar a nossa parte do registro de imóveis. O registro Torrens, ele é uma peculiaridade. Porque o imóvel, quando há esse registro Torrens, nós temos uma presunção absoluta de propriedade. Então, não se cabe discutir quem é o proprietário daquele determinado imóvel, porque o registro Torrens, ele gera uma presunção absoluta, que nós chamamos iure et de iure.
registro torrens também só se aplica a imóvel rural. Se vocês souberem esses dois elementos, vocês já fazem qualquer prova objetiva, qualquer questão sobre registro torrens. Mas, vamos lá. Como funciona o registro torrens? Então, é a mesma coisa. Eu vou ter um requerente, que é uma pessoa, né, um proprietário, que vai protocolar no cartório de registro de imóveis um determinado requerimento. O oficial, por outro lado, ele vai receber, ele vai protocolar aquele requerimento e vai autuar aquele pedido. Ele vai formar uma pasta, um processo administrativo. Tanto aquele pedido e os documentos. Quais seriam esses documentos? Bem, os documentos são os tratados na lei. Documentos, primeiro, que comprovam o domínio do requerente. 278, inciso 1. Então, os documentos comprovam o domínio do requerente. Outros atos que modifiquem ou limitem a propriedade. Atos que modifiquem ou limitem a propriedade. Memorial de que constem os encargos do imóvel. Então, mais uma coisa, memorial que conste encargos do imóvel, nome dos ocupantes do imóvel, dos confrontantes do imóvel, quaisquer interessados e indicação das respectivas residências. E, por fim, a planta do imóvel. É muito difícil a operacionalização desse registro torrens aqui no Brasil. Isso não é muito raro acontecer, haver um registro torrens por causa dessa difícil operacionalização. Então, você, como requerente, você vai apresentar um requerimento com uma série de documentos. O oficial, ele vai protocolar o seu pedido, e protocolando esse pedido, juntamente com ele vai analisar esses documentos, vai autuar, formar uma pasta e vai verificar se é possível despachar, se já se encontra apto a despachar. Por quê? Porque o registro torrens, ele é recebido pelo oficial de registro, mas ele é decidido no âmbito judicial. Mas quem recebe essa documentação e faz a análise dessa documentação é o oficial de registro de imóveis. O que vai ter essa documentação? Requerimento e documentos. Documentos que comprovem o domínio. Outros atos, por exemplo, que modifiquem ou limitem o direito de propriedade do requerente. Memorial. O memorial e a planta descritiva do imóvel. O memorial tem vários elementos. O memorial vai constar o nome dos ocupantes, a residência, os confrontantes, os interessados. E os encargos que, porventura, aquele imóvel tem. Se este imóvel, sobre ele há uma hipoteca, ele não pode ser levado a registro, não pode haver o registro sem a concordância, sem a anuência expressa daquele credor hipotecário. E é isso que reza o artigo 279. O imóvel sujeito à hipoteca ou qualquer outro ônus real não será admitido a registro sem o consentimento expresso do credor hipotecário ou da pessoa em favor de quem se tem instituído o ônus. Se estiver tudo nos conformes, o oficial de registro ele vai transferir, ele vai enviar essa documentação ao juiz. Se, caso contrário, essa documentação não estiver
regular, o oficial ele vai abrir um prazo para que aquele apresentante, para que aquele requerente, ele regularize a situação dessa documentação, deste requerimento, no prazo de 30 dias. Artigo 280. Irregular o pedido. Poderá conceder o prazo de 30 dias para que o interessado regularize. Se o requerente, a pessoa, não estiver de acordo com a exigência, vai suscitar a dúvida. Mas, o que eu falei, está nos conformes, tudo se encontra ok, ele vai remeter ao juiz para que seja despachado. Quando o juiz recebe essa pastinha, esses documentos autuados, juntamente com o requerimento, recebeu a pastinha, ele vai expedir um edital. Esse edital, ele será publicado. Isso aí que vem as dificuldades do registro Torrens. Ele será publicado uma vez na imprensa oficial do Estado, 3 vezes na imprensa local, dizendo para a publicação, e na publicação marca-se o prazo para que os interessados se pronunciem entre 2 meses e 4 meses. Num prazo não menor que 2 meses e não maior que 4 meses. Então, o documento está em ordem, envio ao juiz. O juiz vai despachar. O juiz recebeu a documentação do cartório de registro de imóveis. Procede. Há indícios de que esse pedido é procedente. Ele fala assim, que os documentos justificam a propriedade. Os documentos justificam a propriedade? Sim. Publica-se o edital uma vez na imprensa oficial do Estado, 3 vezes na imprensa local, para que os interessados ofereçam oposição, e no prazo de 2 a 4 meses. O Ministério Público obrigatoriamente se pronunciará em qualquer pedido de registro Torrens. Em qualquer hipótese. Publicou o edital. Então, fizemos essa publicação do edital. Alguém, um dos interessados, um dos confrontantes, ele se julga com direito àquele imóvel. Ele contesta o prazo, ele contesta aquele pedido feito no prazo, então, de 15 dias. Então, eu tenho uma publicação na imprensa local, 3 publicações na imprensa local. Não, uma publicação na imprensa oficial, 3 publicações na imprensa local. O interessado, que se acha no direito, apresenta impugnação após essa publicação no prazo de 15 dias. Uma coisa interessante é o artigo 282. Ele não fala aqui qual que é o prazo entre essas publicações. Ele simplesmente fala uma publicação e 3 publicações. Só um minuto aqui, que tem alguém que está me mandando uma mensagem aqui. Edital do Estado. Foi você, Daniel, que me mandou essa pergunta? Não, professor. Não mandei nenhuma pergunta, não. Desculpe. Fernanda, qual foi sua pergunta? Não, você falou que o edital é publicado uma vez no Estado, é isso? Na imprensa oficial do Estado. Exato. Porque no 282 não fala do Estado, não fala, menciona.
Fala assim, mandará expediente tal que será fixado. Não fala estado. Não, uma vez É por isso que eu publicado, fiquei na... uma vez no órgão oficial do Estado. Onde? Está no 28. Ah, que uma vez no órgão oficial do Estado. Certo. Entendi. Além dessas publicações, vai ser afixado no fórum o edital. O edital ele é afixado no fórum, ele é publicado uma vez no órgão de imprensa oficial do Estado, 3 vezes no órgão de imprensa local. Correto? Tá. Marcando um prazo de 2 a 4 meses para que se ofereça a impugnação. Quando um daqueles interessados que se julgam com direito àquele imóvel, ele vai apresentar uma contestação, uma impugnação, na verdade, uma contestação. A palavra é contestação, é o artigo 285. O pedido no prazo de 15 dias. Então, na contestação, vai mencionar o nome, a residência da pessoa que contesta, né, fará a descrição exata do imóvel, direitos, o título, tudo que a pessoa julga no direito, ela apresenta na sua contestação. Não houve a contestação. Aí o Ministério Público ele é sempre ouvido, não houve a contestação por terceiros interessados, não houve impugnação pelo Ministério Público, o juiz ordena ao oficial que registre o imóvel que ficará submetido aos efeitos do registro torrens. Então, ele ordena o registro torrens na matrícula do imóvel. Correto? E, havendo esse registro torrens, esse imóvel tem-se a presunção de propriedade absoluta, ou seja, iure et iure. Aquela pessoa não se discute a propriedade daquela pessoa que requereu o registro torrens naquela determinada matrícula. Estávamos aí no processo um pouco administrativo, um pouco judicial, sempre temos essa peculiaridade. Da mesma forma que a dúvida. Mas ocorrendo contestação ou impugnação, esse processo, esses autos, né, esses documentos, e esse requerimento autuado, temos não mais esse procedimento tratado na Lei 6.015 e passaremos a ter, então, um procedimento ordinário. Quando eu apresento o requerimento e o documento ao oficial, eu fiz uma prenotação. O oficial do registro de imóveis vai analisar aquele meu requerimento, vai analisar aqueles meus documentos. Correto. Ao se analisar o requerimento e ao se analisar os documentos, o requerimento e os documentos, o que vai acontecer? Ele vai transferir essa documentação ao juiz para que o juiz despache. Correto? Se houve a fixação no edital, publicação na imprensa oficial, na imprensa local, houve contestação ou impugnação, não temos mais esse procedimento. Temos agora as vias ordinárias. A discussão da propriedade se dará nas vias ordinárias. Quando acontece isso, há uma ordem ao oficial de registro para que ele cancele a prenotação. Então, aquela prenotação que já havia sido feita é cancelada. Da mesma forma que a remissão da hipoteca, a sentença que decide nesse âmbito, no registro torrens, dessa sentença caberá a apelação, que também vai ser recebida em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo. Da mesma forma que acontece no âmbito da remissão.
E, por fim, o que mais teríamos para dizer aqui? Transitada e julgada a sentença, então aqui já houve uma sentença que defere o pedido, né? O oficial inscreve na matrícula o julgado que determina a submissão do imóvel aos efeitos do registro torrens e arquiva em cartório a documentação autuada. É isso. Houve uma decisão judicial favorável ao requerente, então o oficial vai inscrever o determinado imóvel no registro torrens. Vai haver o registro torrens na matrícula do imóvel. Então, aquele imóvel está submetido aos efeitos do registro torrens. Então, é isso. Já são 8h55. Nós vamos encerrar hoje nossa aula. Alguém tem alguma dúvida sobre esse registro torrens? Ele é um procedimento muito específico. Claudete, eu vou passar para vocês agora o esquema desse registro torrens. Vou mandar no grupo e vocês vão voltar a estudar, lendo o registro da mesma forma que fizemos aqui com a remissão e que fizemos ali com o bem de família. Então, senhores, eu gostaria de agradecer a presença. Alguém tem alguma dúvida? Lorena? Não. Pode falar, Lorena. Lorena tá ok, Claudete? Tá então, tudo bem, professor. Ótimo. Pessoal, é o seguinte, eu estava pensando, porque nós estávamos fazendo todas as quintas-feiras. O nosso próximo tema, nós terminamos agora o registro de imóveis. Então, nós vimos do artigo 167, né? Nós vimos do artigo 167 até o artigo 288. Vimos toda a parte do registro de imóveis. Esse último capítulo é disposições finais e transitórias. Só tem alguns 3 artigos que eu vou mencionar no momento adequado, oportuno. Mas já vencemos a parte de registro de imóveis. Eu vou fazer uma aula do artigo 114 ao artigo 164. Essa aula, porque embora isso vai ser rápido, em uma aula nós vamos conseguir fazer isso, 114 ao 166, na verdade, 166. E vamos tratar do RCPJ, na Lei 6.015, e do RTD, da Lei 6.015 também. Eu estou pensando em fazer essa aula terça-feira, às 19 horas. Os senhores estão de acordo? Porque agora vamos ter que fazer mais 2, porque eu tenho essas aulas agora, essa semana. Então, vamos fazer terça-feira. E esses 100 primeiros artigos aqui, eles são mais rápidos. Nós vamos conseguir vencer esses 100 primeiros artigos, acredito em mais umas 2 aulas, acredito eu. Então, nós vamos ter uma aula agora terça-feira e ainda teremos, acredito eu, mais 2 aulas. Mas vamos ver como é que nós desenvolvemos. Então, ficamos combinados assim. Terça-feira, às 19 horas. Horário de Brasília, tá, Claudete? Perfeito, tranquilo. Pois não, então. Obrigada, Joaquim. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Até mais. Tchau. Boa noite. Até mais, boa noite. Até mais.